Ok, você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo aqui em nosso meio, sinta-se bem à vontade e que você possa desfrutar desse momento maravilhoso de você entender um pouquinho sobre a palavra de Deus. Amém? Eu gostaria de continuar essa série. Então essa série aí eu falei para vocês, nós vamos até mais ou menos nós vamos até março, na Páscoa, quando entra a pessoa de Jesus Cristo. Então durante 3 meses nós vamos falar sobre a pessoa de Deus, o nosso alicerce. E eu queria convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor em Neemias, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Neemias, capítulo 1, de 1 a 11. Nós não vamos ler todo o versículo, todo esse texto, mas eu quero que você fique com a palavra do Senhor aberta, para que você entenda algumas coisas importantes que aconteceu desde o capítulo 1, versículo 11, para a gente aprender algumas coisas com Neemias aqui. Então, presta atenção, o que diz o versículo 1 do capítulo 1 de Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desespero. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Agora eu quero que você acompanhe comigo o versículo 4 aqui na tela. Diz assim: tendo eu, Neemias, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E eu fiquei tranquilo, esperando Deus agir, numa boa, numa praia, com uma camisa havaiana, tomando um suco de laranja e esperando a glória de Deus. Seria bom. Mas Neemias diz, eu estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Preste muita atenção, que existem coisas que nós devemos fazer. Tendo eu ouvido a notícia que eu ouvi hoje dessa família, que foi sugada pela enchente, que morreu, a vontade é sentar e chorar. Porque nós não sabemos a condição dessa família. Nós não sabemos se eles tinham Jesus ou não, se eles eram cristãos ou não, se eles estavam bem com Deus ou não, se eles estavam reconciliados com Deus ou não. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Esse é Neemias. E eu espero que esse Neemias venha trazer para você reflexos importantíssimos do que ele fez na vida dele, para que nós possamos ser e usar esse exemplo para sermos melhores pessoas nos dias atuais. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos neste momento. Nós te bendizemos. Senhor, muito obrigado por cada vida aqui presente. Obrigado a Deus, porque eu sei que o Senhor está aqui neste lugar. Eu creio nisso. Mas eu também creio, ó Deus, que o Senhor está em todos os lugares na face da terra, abençoando todas as pessoas. E eu creio também, ó Deus, que o Senhor nessa manhã vai falar conosco para a tua honra e para a tua glória. Senhor, nesta manhã eu creio
que o Senhor realizará grandes coisas. Eu sei que o Senhor pode mudar famílias aqui. Eu sei que o Senhor pode mudar homens aqui. Eu sei que o Senhor pode mudar mulheres aqui, filhos. O Senhor pode mudar uma geração, se assim o Senhor quiser. Mas nós nos colocamos na dispensação da Tua graça, para ouvir a Tua voz. E eu peço a Deus, em nome do Senhor Jesus, para todos que estão aqui, os que estão assistindo este vídeo, os que estão ouvindo pela internet, ou qualquer outro tipo de pessoa que possa ter contato com esta mensagem, eu peço, Deus, abre o entendimento desses irmãos, para que eles possam receber do Senhor a essência da Tua palavra, e sejamos instigados pelo Senhor, cutucados pelo Senhor, a sermos, ó Deus, homens, mulheres, cristãos melhores amanhã. Obrigado, Deus, e que nessa manhã o inimigo seja derrotado e que o Senhor seja exaltado para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. E tudo isso começa quando eu declaro aleluia, 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 Deus é Deus. Glória ao Teu nome, Senhor, porque o Senhor é Deus. Independente de qualquer situação, o Senhor tem controle absoluto das nossas vidas. E nós simplesmente nos rendemos, nos assentamos, choramos, lamentamos, mas reconhecemos que o Senhor continua sendo Deus, tanto nas coisas boas como nas coisas ruins. Ensina o Teu povo e ensina a cada um de nós, e que eu seja um carteiro a entregar uma mensagem de amor e de transformação para todos aqui presentes, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Queridos, existem 3 partes no livro de Neemias que eu e você nós precisamos saber para nós podermos ter condições de entender esse livro. A primeira coisa é que Neemias fala da reconstrução das muralhas de Jerusalém. E isso incluiu também reformas sociais e religiosas dentro da reforma e da reconstrução do muro. A segunda parte desse livro fala de uma coisa importante, que é a confissão de pecados, dirigida por Esdras, fazendo a leitura da lei de Deus. E a terceira parte desse livro fala da dependência de Deus na vida de Neemias. E isso é fantástico. Na semana passada, eu falei que Deus dirige o mundo. Quem estava aqui presente, e foi até muito interessante, porque eu coloquei keep calm. Então a tradução é fique frio, fique tranquilo. Deus dirige o mundo. E hoje eu quero trazer para você um tema também, fique calmo, fique tranquilo, fique frio. Deus dirige a família. Deus dirige a sua família, Deus dirige a minha família. E dentro da direção de Deus para a família, eu preciso falar de coisas importantes para vocês. E é muito interessante isso. Eu queria colocar um tema dentro desse Deus dirige a família. E esse tema é este: homens de joelhos, famílias de pé. Aí as mulheres estão pensando assim, safei dessa. Não safou. Você não escapou. Semana que vem é contigo, mulher. E semana que vem é mães de joelhos, mulheres de joelhos e os filhos de pé. Mas hoje nós vamos falar sobre os homens, que serve também para você, mulher. Porque muitas vezes você está em casa, você é solteira e você tem que estar lá com os seus filhos, ou você está lá cuidando de algumas coisas, você precisa entender isso. E o interessante é que Deus estabeleceu um homem como cabeça e sacerdote do lar. Interessante que no luau eu comecei a falar ontem uma coisinha bem parecida, e nós vamos nos aprofundar sobre isso. Abram comigo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. 1 Coríntios 11, 3.
Deus vai falar com você hoje, meu irmão. Amém? Glória a Deus por isso. Diz o seguinte, 1 Coríntios 11, versículo 3: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. Veja bem que aqui está dizendo, quero que, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. Não está dizendo aqui de toda a mulher. Está dizendo homem. E o homem, o cabeça da mulher. E Deus, o cabeça de Cristo. Por que eu amo a palavra de Deus? Existem ordem nas coisas de Deus. Existem ordens que são dadas especificamente na palavra de Deus. Não é uma confusão que muitas vezes as pessoas fazem. Não é uma confusão. Na igreja de Corinto existia uma confusão muito grande. Homens folgados que davam o serviço deles para as mulheres fazer. E Paulo começava a dizer assim, está errado. Não pode, a responsabilidade é sua. E Paulo passa a dizer isso. E eu passo a dizer aqui nessa manhã, Jesus é o cabeça do lar. E acima de Jesus está Deus, o cabeça, Deus, e debaixo dele está Jesus, que é o cabeça. Aí o que acontece? O erro da cultura brasileira, a cultura brasileira é terrível. Ela é terrível. O erro da nossa cultura é o seguinte, o homem não faz, a mulher vai e faz. E sabe o que acontece? O homem acostuma. Aí ele chega lá e ele fala assim, bom, já que ela está fazendo mesmo, vou assistir meu futebolzinho. Já que ela está fazendo, eu vou ficar aqui assistindo a coisa, vou assistir um filmezinho, ela está fazendo. A mulher está ralando lá, precisando da sua ajuda, e você está lá, estou tranquilo, ela está fazendo. Essa é a cultura brasileira, mas não é a cultura que a Bíblia diz que nós temos que fazer. A Bíblia é a contracultura, porque ela muda tudo. Vejam comigo, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 6, eu também falei sobre isso ontem. Diz assim, fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, ou seja, a função pastoral, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que esse homem que quer governar a sua casa, quer governar a igreja, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém acordado, inimigo de contendas, não avarento e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre indisciplina. Não é isso que está escrito aí. O que está dizendo aí? Criando os filhos sob sujeição ou disciplina. A cultura brasileira diz que é a mulher que tem que disciplinar os filhos. Não é. A Bíblia diz que quem disciplina os filhos é o homem. É o homem que tem que fazer isso. Com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito. Neófito é pessoas que não têm fé, uma fé fraca. Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Queridos, só esse versículo aqui dá uma mensagem, ou uma série de mensagens. Porque tudo que nós queremos estar fazendo, tudo que a Bíblia diz que nós precisamos fazer, nós queremos fazer o contrário. Neemias, ele foi um grande intercessor de Jerusalém. Um grande. Até ontem eu fiz uma pergunta assim, quem foi um dos maiores intercessores da Bíblia? Moisés. Moisés foi intercessor, mas igual a Neemias, acho que não teve. Porque Neemias, ele viu a situação do povo, ele assentou, lamentou, chorou, jejuou e orou para que as coisas mudassem.
Hoje, nós estamos vendo várias coisas acontecendo. Estamos sendo destruídos de todos os lados e nós estamos andando com um rosto, em nosso rosto, um sorriso de fora a fora, dizendo, não está acontecendo nada, está tudo bem. Não está. As famílias estão sendo destruídas por falta de compromisso na palavra, por falta de compromisso na oração, por falta de compromisso em jejum, por falta de compromisso com Deus. Queridos, 6h40 da manhã da semana passada, porque hoje é o primeiro dia da semana, eu fui despertado por Deus. Eu não falo isso para minha glória, não. Mas eu falo isso porque eu sei que Deus quer falar com você nessa manhã. E Deus disse ao meu coração, ao meu ouvido, dizendo, meu filho, tu falastes que eu dirijo o mundo, mas eu não só dirijo o mundo, eu dirijo a família. E eu quero falar com os homens da tua igreja. Eu quero os homens de joelhos, porque as famílias vão estar de pé no momento que eles se ajoelharem. E eles se renderem aos meus pés. Essa mensagem não é fruto de uma imaginação. Essa mensagem é para mudar a sua história. Essa mensagem é para mudar você. É para mudar a mim. É para mudar a cada um de nós, pais, homens, adolescentes, homens, que um dia terão as suas famílias, que vocês comecem certos. Neemias viu a situação de Jerusalém e chorou, porque ele amava Jerusalém, ele amava aquele povo. E se ele não tivesse orado por Jerusalém, a situação de Jerusalém, o futuro de Jerusalém, não seria a reconstrução do muro, ela estaria destruída até hoje, ou exterminada do mapa. Mas Neemias orou, intercedeu por Jerusalém. E sabe o que aconteceu? A história de Jerusalém foi mudada. Glória a Deus por isso. Hoje, nós temos homens em nossas mãos, coisas tão importantes para guardar, segurar. E nós estamos vendo que as nossas esposas estão saindo pelo vão dos nossos dedos. Os nossos filhos correndo por outro lado, as coisas de responsabilidade perdendo, pai perdendo o relacionamento com seus filhos, vazando pelo vão do dedo, e nós estamos ainda cochilando. É para nós lamentarmos, chorarmos, jejuarmos e intercedermos pela nossa família. Por que eu falo isso? Porque existe uma solução para a minha família, existe uma solução para a minha vida, existe uma solução para a minha esposa, existe uma solução para os meus filhos, e a solução chama-se intercessão. É orar, é falar com Deus, é falar com Deus. Neemias falou com Deus, e isso não parte da mulher, tem que partir de nós homens. Eu falo isso a mim e falo isso a você. E eu vou dizer aqui, não precisa responder. Quanto tempo, ou quando foi a última vez que você ajoelhou na cama do lado da sua esposa e intercedeu por ela quando ela estava dormindo? Porque talvez a gente não tenha coragem de orar olho no olho. Quantas vezes nós fazemos isso? Neemias tinha a certeza do Deus impossível, que ele poderia realizar grandes coisas. E Neemias, ele se tornou um intercessor. Agora eu quero falar uma coisa para você. O que é intercessão? Intercessor é alguém que reconhece a soberania de Deus. Neemias capítulo 1, versículo 5, está aberto aí, você pode acompanhar. Diz assim: e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus
mandamentos. Preste atenção que não sou eu que estou dizendo que se você amar a Deus e guardar os mandamentos, você vai ser abençoado. Você é abençoado, porque isso é uma aliança que Deus fez conosco, que todas as vezes que nós guardarmos a aliança de Deus e respeitarmos as leis de Deus pela palavra, Ele vai nos abençoar, meu irmão. Abra um parênteses e feche um parênteses rapidinho. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. E se Ele não fizer, continue amando Ele intensamente, porque vai chegar uma hora que Ele vai falar assim: agora tu está pronto para receber, varão, agora tu vai receber. Fecha o parênteses aqui. O projeto de Deus inclui a família. Neemias, ele se fundamentou aonde? Ele se fundamentou na palavra de Deus e na aliança que Deus tinha com o povo de Israel, e essa é a mesma aliança que eu e você nós temos hoje. O povo que reconhece a soberania de Deus é forte e ativo. O homem que reconhece Deus como soberano na sua vida é forte e ativo. Vou dar um exemplo de um homem forte e ativo e andava com Deus sempre. Daniel, capítulo 11, versículo 32. Abram lá para você ver que interessante essa história. Daniel, capítulo 11, versículo 32. Olha lá, diz assim a palavra do Senhor. Daniel 11, 32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo, o quê? Que conhece o seu Deus, se tornará forte e ativo. A tua família pode ser forte e ativa a partir do momento que você se colocar na presença de Deus e reconhecer que Deus é soberano sobre a sua vida. Por que existem famílias fracas? Porque eu vou dizer para você, desculpa falar isso, mas é uma verdade. Tu é fraco. O homem é fraco. Não tem coragem de encarar Deus. Não tem coragem de dizer para Deus assim: Senhor, eu estou errado. A mesma falta de coragem que Adão teve lá no Jardim do Éden, quando Deus perguntou: Adão, onde tu está? Ó, Senhor, está assim, assim. Opa! O que aconteceu? Ó, não sei, mas foi a mulher que tu me deste. Será que hoje não está assim? Será que hoje eu não estou dizendo: Senhor, a responsabilidade é dela? A responsabilidade é minha e sua, porque eu sou o sacerdote do lar. Eu quero governar bem a minha casa. E nós homens precisamos governar muito bem a nossa casa. E quando nós errarmos, Senhor, eu estou errado. Eu estou errado. Peço perdão. A segunda coisa aqui, intercessor é alguém que ora incessantemente. Neemias 1:6 diz lá o seguinte: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão de pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Olha só, Neemias, ele chega e fala assim: olha, Senhor, esteja atento os teus ouvidos dia e noite. Senhor, a situação da minha família é difícil. A situação que nós estamos passando é calamitosa. Mas eu sei que o Senhor tem uma aliança para todos aqueles que amam e guardam o teu mandamento. E eu confesso, não tenho obedecido a palavra do Senhor. Mas eu
confessando: eu reconheço que eu dependo de ti. Aí acontece uma coisa fantástica, porque Neemias, ele orou por 120 dias, e ele chorou e lamentou por Jerusalém, até o coração do rei ser aberto e dizer assim: meu filho, por que tu está tão abatido? Aí Neemias chega e fala: olha, porque meu povo está sendo destruído, os muros lá estão todos lá, e eu precisava lá fazer alguma coisa, tem um projeto lá, e eu preciso ir lá. E o rei fala o que para ele? Não, vai lá, filho, vai lá, fica o tempo que for necessário, eu dou a carta, para que você possa passar pelas províncias, mas vai lá e faça o que tem que ser, ter que ser feito. E Neemias foi, e reconstruiu o muro em 52 dias. Fechou as brechas. Mônica, não é a nossa Mônica daqui, mas pode ser um dia, orou por Agostinho durante 30 anos. Quem conhece Agostinho? Agostinho é um dos caras que escreveu para a igreja. Santo Agostinho, já ouviu falar desse cara? Essa mulher orou por este homem durante 30 anos. E ele se tornou um grande exponencial da época deles no 5º século. Orou por uma pessoa por 30 anos. Bill Hybels orou por seu vizinho durante 6 anos, para que o seu vizinho se convertesse. E a estratégia que Deus deu a ele foi o seguinte: fique atento na hora que ele for colocar o lixo na rua, coloque o seu também. Durante 6 anos o cara saía, porque nos Estados Unidos é aquele latão, né? Saía com o latão, ele saía junto. Boa noite, tudo bem? Como vai o senhor? Deus te abençoe. 6 anos. E esse homem se converteu, hoje é pastor na igreja dele. Um dos pastores que é braço direito dele. A oração de Ana. O que Ana pediu para Deus? Um filho. Aí Ana orando, as pessoas zombavam dela. Está orando por quê, Ana? Para, tu bebeu, tu tá maluca, minha filha? Deus não vai fazer nada por ti. Ela nem sabia o que diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: muito pode por sua eficácia a oração de um justo. Ela orou ali, e Deus deu um dos maiores profetas e o último juiz de Israel, chamado Samuel. E Samuel foi chamado por Deus. Neemias orou pelo povo. Você sabe por quê? Porque o nome de Deus estava em jogo. E hoje, nós temos uma família. Nós não oramos e nem lembramos que tem um nome em jogo diante de toda a situação. E esse nome é o nome de Deus. E Ele pode mudar a minha história e a sua história. Terceira coisa, o intercessor é alguém que reconhece e confessa os seus pecados e do povo. Meu irmão. 3 verdades se encontram aqui. 3 verdades importantes. A primeira delas: o intercessor tem consciência da causa da derrota do povo. O intercessor, ele tem consciência da causa da derrota do povo. Se a nossa família está sendo derrotada, nós temos que ter consciência. E tem muitos hoje viajando na maionese. Tudo bem? Tudo bem. E a família destruída, está tudo bem? Tudo bem. Não está tudo bem. Nós não temos consciência do que é certo e errado, e muitas vezes nós permanecemos no erro, e nós somos derrotados, e nós não reconhecemos esse erro. Erramos. Para Neemias, o povo foi levado por exílio, teve a sensação de fracasso, de derrota e vergonha por causa do pecado. Decidiram seguir a outros deuses. Josué orou no capítulo 7, pela sua derrota. Eles foram derrotados
por uma nação muito menor do que a de Israel. E Josué orou: Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Aí você vai ver lá no capítulo 7 que Deus fala assim: há coisas condenadas no vosso meio. E quando ele fala que há coisas condenadas no vosso meio, era a ordem desobedecida por parte de Acã. Deus disse: suba naquela nação, faça tudo o que eu mandei, mas não pegue nada de lá. O que Acã fez? Pegou uma capa Babilônia e moedas de prata, se não me falha a memória. Desobedeceu uma ordem, foi derrotado. Mas Deus também deu a vitória, infelizmente de uma forma trágica para a família de Acã, porque naquela época pecou, foi levado para fora do arraial e apedrejado. Todos. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, pelo seu pecado levaram à morte mais de 30.000 homens. Davi trouxe espada para sua casa por causa do seu erro. E quem não sabe, Absalão morreu se jogando em cima da sua própria espada. Isso foi Saul. Absalão morreu quando ele estava fugindo, indo buscar Davi, e ele ficou preso num galho de uma árvore. O cavalo foi, ele ficou pendurado, morreu ali. O pecado é fraude. O pecado é fraude. Oferece prazer, mas paga com escravidão. Parece gostoso ao paladar, mas gera morte. Parece muito bom, delícia, mas gera morte. Entenda uma coisa importante: nada conspira mais contra a oração do que o pecado. Nada conspira mais contra a oração do que o próprio pecado. Uma frase para que você possa entender: um homem rendido ao pecado jamais será um intercessor. Um governante de seu lar rendido ao pecado jamais se colocará na brecha. Se isso aqui não é forte para você, para mim é. E o que acontece hoje, o que nós mais precisamos é de pessoas que estejam, de homens que estejam na brecha pela sua família, pelo seu lar, pela sua vida, pela vida da sua esposa, pela vida dos seus filhos. Ficar na brecha não é qualquer um que fica, meu irmão. Porque ficar na brecha é duro. Você recebe todas as investidas do inimigo ali. Mas a palavra também do Senhor diz em 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessares os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma vida de santidade é o que Deus pede para nós homens. Não se envolver com as coisas do mundo que desagradam a Deus. Não praticar as coisas que o mundo quer que a gente pratique. Nós precisamos estar totalmente mudados e transformados e pecados perdoados. Porque senão nós não vamos conseguir entrar na brecha e nós não vamos suportar. E o que acontece hoje é assim, é muito fácil. Olha, não dá mais, cuida você. Eu não aguento mais esse menino ou essa menina, agora é sua responsabilidade. Não, a responsabilidade é do homem. Agora é comigo. Vem cá, minha filha, bonequinha linda do papai, a disciplina chegou, agora vai ser dessa forma. Meninão lindo do papai, agora é assim que funciona. Agora não é mais tua mãe, agora sou eu. Eu vou contar aqui rapidamente para não sair do assunto, mas eu tive uma experiência quando eu tinha por volta de 9 anos de idade. E isso já há 41 anos atrás.
Para quem não me conhece, eu gosto de aventura, eu sou aventureiro demais, eu faço muita coisa de aventureiro. Entendeu? E vou embora, eu pulo no rio com correnteza, e vão, e sai, e vai onde não pode, e é assim que vai. Eu sou um cara meio assim, meio aventureiro. Chegou um dia, com 9 anos de idade, eu lembro disso, eu estava na cozinha da minha casa, lá em Campinas, com a minha mãe. Minha mãe estava assim, ó, ela está por aqui comigo. Por aqui, ó. Ela olhou nos meus olhos e falou assim, agora é com seu pai, não é mais comigo. Aquilo mexeu comigo. Eu falei assim, acho que o meu bumbumzinho vai doer. Eu acho que é melhor tomar linha. Depois daquele dia, meu pai nunca falou comigo de qualquer outra coisa me corrigindo. E eu mudei a visão de respeito e de responsabilidade de filho para com a mãe. Por causa de uma palavra. Agora não é mais comigo, agora é com seu pai. Eu falei, a batata minha assou. É melhor eu parar. E nós temos que fazer assim. E é por isso que nós precisamos ver a figura paterna sendo pai. A figura paterna, além de ser pai, ser homem. E um homem de coragem. De chegar e pegar o seu filho, senta aqui comigo. Senta nesse banquinho aqui, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e encarar? E nós precisamos fazer isso. Nós não fazemos isso, é por isso que as famílias estão indo para o abismo da derrota, do fracasso. Outra coisa importante, um intercessor identifica-se com os pecados do povo. E isso aqui é muito importante nós entendermos. Neemias orou a Deus, ele entrou na brecha pelo povo. Ele intercedeu pelo povo. Nós temos que interceder pelas nossas famílias, interceder pelas nossas esposas, pelos nossos filhos, e não terceirizar. Negócio de terceirização fora da Bíblia não dá certo, meu irmão. Ou é você, ou é você. Não tem como você mudar essa história. Se colocar na brecha significa estar entre a sua família, você está entre a sua família e Deus. Você olha para Deus, Senhor, esta é a minha família. Eu peço que o Senhor cuide da minha esposa, cuide dos meus filhos, cuide de mim. E se eles tiverem pecado, Senhor, que o Senhor os perdoe. É isso que significa entrar na brecha. Jó, no capítulo 1, fez isso. As qualidades de Jó, todos nós conhecemos. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Era o mais rico do Oriente. Eu já até brinquei aqui, quando já preguei sobre isso, que ele era o dono da Itapemirim do deserto. O cara tinha cavalo, ovelha, camelo, boi, touro. O cara era rico. E era o mais rico do Oriente. Sabe o que ele fazia quando os filhos dele, os 5 filhos e 2 filhas, se não me engano, eles iam banquetear. Quando eles voltavam do banquete, ele pegava todo mundo e ia santificar. E sabe o que ele falava para Deus? Senhor, eu não sei se há pecado na vida deles, mas se houver, eu já estou pedindo para o Senhor, Pai, perdoa os pecados deles, mas não tire eles do teu livro da vida. Pai intercessor, homem intercessor. É uma coisa interessante que nós não identificamos com os problemas do nosso cônjuge. O nosso cônjuge está com problema e a gente está, isso não é nada, passou. Vai passar. Não, você tem que orar pelo problema ou pela dificuldade. Temos que identificar-se com os nossos filhos. Os nossos filhos muitas vezes dão sinais das coisas que precisam ser feitas e nós estamos o quê? Num cruzeiro, SSS, salvo, sentado e satisfeito, e o resto não é minha responsabilidade. Não.
O choro da sua família tem que ser o seu choro. A dor da sua família tem que ser a sua dor. O drama dos teus filhos tem que ser o seu drama. Você precisa se identificar com eles. Quer um exemplo sobre isso? Mateus capítulo 15, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão da minha filha, porque ela está horrivelmente endemoniada. Não é isso que está escrito aí, meu querido. Está dizendo assim: tem compaixão de mim, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. Esta mulher teve uma identificação com a sua filha e se colocou diante de Jesus e disse: Senhor, tem compaixão de mim, porque ela está com problema, ela precisa da tua ajuda. Ela se identificou com a dificuldade que a filha passava. E os nossos filhos que estão chorando, estão berrando, gritando ou pedindo socorro, e nós estamos numa praia dançando hula. Nós precisamos identificar a causa do seu filho ou da sua filha é sua também. É sua também. Outra coisa, letra C. O intercessor faz confissões específicas. Neemias foi específico em sua intercessão. Diz lá: temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, e muito menos tudo que ordenaste a Moisés, teu servo. Ele foi específico: nós não guardamos o mandamento de Deus. É por isso que nós estamos na situação que nós estamos. Ele foi claro, ele foi específico em sua intercessão. Ele reconheceu o erro. Marcos, capítulo 4, versículo 22. Se você quiser abrir, pode abrir. Mas eu vou ler aqui para que você possa entender. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. Neemias, ele foi específico. Senhor, por não guardar os teus mandamentos e nada daquilo que o Senhor ordenou ao teu servo Moisés, nós estamos destruídos. Nós estamos destruídos. Agora, Marcos fala o seguinte: olha, nada que está oculto não vai ser revelado. Vai ser revelado. Para vergonha? Não, para destruição, para a santificação, para que eu e você nós possamos mudar a nossa história, a nossa família. Para que a oração tenha efeito, é preciso ter confissão de pecados. Provérbios capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. E eu gosto daquele versículo que fala: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que eu quero dizer com isso? Queridos, o sacerdote Eli teria que ter corrigido os seus 2 filhos, e ele não corrigiu. Sabe qual foi o fim dele? Quem sabe como ele morreu? Caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Só isso. Quando exatamente ele recebeu a notícia dos seus filhos. Nós não podemos agir com irresponsabilidade. E nós temos que assumir isso em nome do Senhor Jesus. Quarto, e já estamos nos encaminhando para o final.
Intercessor é alguém que se estriba nas promessas de Deus, ou que se apega às promessas de Deus, ou está no trilho das promessas de Deus. A palavra de Deus é o combustível que alimenta a nossa vida. A palavra de Deus é o combustível que alimenta a nossa intercessão. A palavra de Deus é o que alimenta a nossa família. Neemias 1:8, na primeira parte diz o seguinte: lembra-te da tua palavra que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te. Quando Neemias fala lembra-te, significa que ele tinha alguma coisa na memória. Ele sabia as promessas de Deus, ele conhecia as promessas de Deus. Oséias capítulo 6, versículo 4, o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós transgredimos todas as regras, todas as leis, porque eu não tenho conhecimento da palavra de Deus. Porque quando eu transgrido, eu fico longe da promessa. E ali está dizendo, eu vou viver as promessas de Deus. Eu quero viver as promessas de Deus. Como homem, eu quero viver as promessas de Deus para a minha vida. E eu quero que você, como homem, também viva as promessas de Deus para a sua vida. Assumindo a posição do seu lar, assumindo aquilo que você tem que assumir, colocando-se na brecha e lembrando que Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas e Ele sabe o que você precisa, mas o intercessor precisa lembrar algumas coisas. Senhor, o Senhor é o Deus da aliança, o Senhor é o Deus de promessas, e eu oro baseado na tua promessa. E uma promessa que a gente pega sempre. Atos 16, 31. Quem conhece de cor isso? Atos 16, 31 diz o seguinte: crê no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa. É uma promessa, mas precisa ter ação. Não é só uma promessa. É fácil. Meu amigo, crê no Senhor Jesus será salvo. Eu creio. Mas ainda não foi salvo a minha família. Mas eu creio. Todas as promessas, elas são baseadas em ações. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A nossa família vai ser salva. Senhor, me usa. Fala comigo. Senhor, eu quero estudar a tua palavra, porque através da tua palavra eu sei que eu serei usado para mostrar a verdade para aquela pessoa. E muitas vezes nós ficamos assim: olha Deus, o Senhor falou que ia salvar a minha casa, mas olha, o Senhor não salvou. Estou de mal. Não gosto do Senhor não. Precisa de ação. E a ação requer esforço. E o reino de Deus só é conquistado pelo esforço. E quem se esforça, se apodera dele. Quem se esforça, se apodera dele. Isso é para a sua família. Neemias 1:8b, ele fala uma coisa muito interessante. E se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso aquilo que eu falei eu não vou cumprir? Números 29:13. Mas está aqui: se transgredirdes, eu vou te espalhar, vou espalhar todo mundo. Será que a nossa família não está dessa forma? Será que a nossa família não está espalhada por efeito da desobediência a Deus? Isso não é da sua esposa, esse é seu. Quem foi levado por exílio? Gente, Deus nunca criou o povo de Israel para o exílio. Deus nunca criou o povo de Israel para o exílio. Diga assim: eu nunca fui criado para o exílio. Você não foi criado. O povo se autocondenou quando transgrediu as leis de Deus. Foram eles que decidiram ir para a Babilônia. Não foi Deus que falou para eles irem. Deus é santo. Além de ser santo, Ele é fogo consumidor.
Neemias buscou arrependimento e veio grande restauração. Neemias capítulo 1, versículo 9. Mas, porém, contudo, entretanto, se vós converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades dos céus, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para fazer habitar o meu nome. Eu quero que você reflita uma coisa muito importante comigo. Será que nós temos os nossos filhos perto de nós, mas na realidade eles estão tão longe de nós? Talvez eu ande até de mão dada, de mãos dadas, mas eles estão longe de nós. Eu quero falar uma coisa aqui para você nessa manhã, em nome de Jesus. Se nós convertermos os nossos corações a Deus, guardar os mandamentos, cumprir os mandamentos de Deus, eu vou dizer para você, não importa onde você esteja com a tua família, não importa se o seu filho está aqui, se o seu filho não está aqui, se você está passando com problemas com seus filhos, ou se você tem uma família que ainda está meio bagunçada, mas se você obedecer, Ele vai trazer de volta, Ele vai ajuntar de novo, Ele vai trazer para junto de você, Ele vai abraçar você e juntamente com você Ele vai trazer de volta a sua família, Ele vai trazer, Ele vai fazer, olha, eu escolhi vocês que estavam longe, agora eu vou trazer de volta, e ali eu vou estabelecer o meu nome. Pense um pouquinho, qual é o teu filho que está longe de você? Qual é a tua esposa que está longe? Qual é o teu marido que está longe, que você fala assim, oh meu Deus, está tão longe. Embora vivendo do meu lado, estão tão longe. Mas diz aqui, se nós nos convertermos, guardarmos os mandamentos, obedecer os mandamentos, Ele vai trazer de volta. Ele vai trazer de volta. Porque Deus, Ele não é padrasto, Ele é Pai. Ele é Pai, e é o Deus de toda graça que restaura o caído e não rejeita o coração quebrantado. Não rejeita o coração quebrantado. Davi sabia disso quando escreveu Salmo 51, 17, que diz assim, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não os desprezarás, ó Deus. Glória a Deus por isso. E hoje Deus está te chamando para isso. Deus está chamando para um arrependimento. Deus está querendo trazer você de volta, homem. Deus está trazendo você de volta. Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você se dobre diante dEle. E que você coloque a sua vida no altar de Deus para que você seja restaurado. Não adianta querer restaurar a sua família se você ainda não foi restaurado por Deus. Ou se existe ainda um pecado escondido na sua vida. Hoje é dia de confissão. E hoje, dia de confissão, é o que nós precisamos para sermos abençoados. Porque eu creio nisso aqui, ó. Há sempre esperança para os pródigos perdidos em um país distante chamado mundo. Aleluia. Eu creio nisso, há esperança. Enquanto a vida há esperança. Não perca a esperança, homem, de você ser o melhor governante do seu lar, o melhor pai nesta terra. Não perca a sua esperança. Ainda há esperança. E eu acredito que os teus filhos virão das extremidades de lá do céu, da onde eles estiverem, aonde eles estiverem, eles voltarão. E a hora que chegar a você e falar assim, Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, perdoa-me. Aí você vai estar preparado para dizer para eles assim, eu te perdoo. Hoje há festa no céu. Hoje acontece uma alegria muito grande porque o Senhor resgatou você. Neemias capítulo 1, versículo 10. Diz o seguinte: estes ainda são teus servos,
o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Preste atenção, que aqui está dizendo assim, Deus, Ele resgatou com o seu grande poder e com a tua mão poderosa. Não fui eu que resgatei. Eu vou dizer uma coisa aqui para você. Quando isso aqui faz isso, e eu oro, a mão de Deus é movida. O que move a mão de Deus é a oração. O que faz o braço de Deus esticar e tocar o perdido, o seu filho, a sua esposa ou a sua família, ou restaurar alguma coisa, é a tua oração, homem. É a tua oração. É a tua oração. Deus, Ele é fiel. Neemias, ele viu que havia um obstáculo enorme e intransponível. Porque se você analisar a história de Jerusalém, onde Neemias estava e onde Jerusalém estava, ele precisava passar por várias províncias até chegar a Jerusalém. E só poderia passar com a carta do rei e com o selo real. Porque senão você não passava. E poderia inclusive ser morto quando você desejasse passar. Deus deu a carta, porque durante 120 dias, Neemias orou. Ele assentou, chorou e lamentou por um povo que ele amava. Se Neemias assentou, chorou e lamentou por um povo que ele amava, quanto mais eu amo a minha família, eu preciso chorar por ela. Eu preciso lamentar por ela. Eu preciso jejuar por ela, para que Deus os guarde, para que Deus os abençoe. E que se houver algum pecado, se alguém cometeu, Senhor, perdoa os pecados. Neemias, ele intercedeu e foi o agente de mudança para a Jerusalém. Eu quero ser agente de mudança na minha família. Ah, pastor, mas o senhor é pastor. O senhor tem uma esposa maravilhosa, um filho maravilhoso, uma filha maravilhosa. Irmãos, é engano seu. Tem muitas dificuldades. E tem muita coisa para ser transformada ainda. E glória a Deus por isso, porque se não tivesse, estaria no lugar errado. Eu teria que estar lá no céu. Não, existem coisas para mudar. Existem coisas para ser transformadas. O que nós devemos fazer hoje? Tomar uma posição. Tomar uma posição, uma atitude de entrar na brecha pela nossa família, de ajoelhar e interceder por eles. Quando os homens estão de joelhos, as famílias estão de pé. Deus dirige o mundo. Deus dirige a família. Deus dirige a família. Mas para vencer, para estar vencendo todos os dias, Deus está chamando você, homens de joelhos, para que as famílias estejam de pé. Só venceremos se for dessa forma. Se não for dessa forma, nós vamos ter grandes dificuldades. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. E talvez aqui, você, mulher que está aqui, falando assim, olha, meu marido não está nem aí com nada. Ok, seja você intercessora. Seja você intercessora, porque no dia que ele se converter, Deus vai trabalhar no coração dele e ele vai inverter o negócio. É ele que vai assumir e você falar, agora chega, você orou demais agora sou eu que oro. Agora você só vai me apoiar em oração, que agora eu vou orar. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém?